Pai do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui neste dia, 11º dia deste devocional, né? E aqui aprendendo um pouco mais e acompanhando, né, o, o andar desse devocional, né? 31 dias com Jesus, o pão da vida. Hoje nós temos um texto, como eu falei ontem, no vídeo de ontem, que fala sobre Mefibosete. É uma história muito interessante, é uma história que acontece ali no Antigo Testamento. Mefibosete era neto do rei Saul, né? Filho de príncipe, filho de Jonatas, né? E ali ele vivia numa linhagem, né, real. Nós vamos ler o texto que se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, verso 7, que diz assim: Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Nós, estudando aqui sobre pão, viemos com esse tema, a mesa do rei. Como eu falei, né, ele era neto de Saul. O que é que aconteceu na vida dele, né? Um evento que mudou drasticamente a vida de Mefibosete. Mefibosete, em um momento de guerra, em um momento de tribulação, né, de turbulência, né, ali ele, amparado pela sua criada, né, tentando se esconder, tentando fugir, né, daquela confusão, daquele tumulto, né, e ela, por um descuido, por um acidente, deixou o menino cair. Esse menino acabou machucando seus pés e ficando aleijado de ambos os pés. E aquele menino, né, logo nesse mesmo contexto, nesse mesmo momento de acontecimento dessa situação, né, ele teve a morte do pai e a morte do avô. E diante do contexto de se esconder para não ser prejudicado, dentro do contexto de se esconder para não ser morto também, né, que ali estava sendo, de certa forma, tinha uma linhagem, né, de certa forma, real sobre ele. E ele ficou com receio, com medo do que ia acontecer com ele. Não somente ele, como também quem cuidava dele, até porque era uma criança, né, tinha poucos anos de vida. Diante da situação, o rei Davi começa a reinar. E Davi, um belo dia, ele olha para um lado, olha para o outro, começa a pensar e diz: olha, será que não tem alguém de Saul, alguém da casa de Saul que eu possa honrar? Alguém da casa de Saul que é necessário ser lembrado? Alguém, né, que necessita, né, de uma honraria, né? E ali, quando ele vai consultar, né, ele descobre a história do Mefibosete. E ele vai, né, até Lodebar. Lodebar era exatamente aonde Mefibosete estava, na terra de Lodebar. Terra, como falamos de Lodebar, nós lembramos, terra de esquecimento, terra de dor, terra de desprezo, terra de viver um momento que não é legal, não é bom. E ele estava ali na casa de Maqui, na terra de Lodebar. E quando ele viu a carruagem real chegando até a casa dele, ele ficou com medo, ele ficou receoso. Ele ficou sem saber o que poderia acontecer e também receoso, né, com o que poderia acontecer. Entretanto, como o versículo que nós lemos diz, né, versículo 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. E ali Davi o convidou. E convidou para estar à mesa com o rei. Todos os dias ele teve a oportunidade, daquele dia em diante, de sentar à mesa do rei como um filho que ele era, como um filho de rei que ele era. Diante dessa mensagem, diante desse contexto, diante dessa história, nós temos algo a extrair
e algo a refletir, né? Ali nós também vimos que Davi restaurou tudo que ele tinha perdido por direito, tudo que era de Saul, tudo que pertencia a seu pai Jonathan. Deus restaurou, né, a Mefibosete, né? E ele teve ali todos os seus bens de novo em suas mãos, trazendo uma reflexão sobre as nossas vidas, trazendo a aplicação sobre as nossas vidas, né? Quantas pessoas vivem como Mefibosete? Quantas pessoas vivem com a marca da rejeição? Vivem com a marca do abandono? Vivem com marcas do passado, se sentindo indignas? Quantas pessoas, por passarem situações, momentos, né, passarem como fala a música de São Marino, né, é um momento, né, mas Deus leva em consideração a sua história. Não é um momento que define o seu futuro, não é um momento que define a sua história, mas devido a um momento a pessoa, né, se amargura tanto, né, não sente-se digna de tal forma a ponto de não conseguir acessar o que é seu por direito. Aquele menino, ele tinha por direito todo aquele aparato que Davi deu a ele. Neto de rei, ou seja, era de uma família real. Ele não poderia assumir o reino de Israel, né, devido à sua deficiência, mas ele vivia e ele era de uma família real. Ele poderia estar à mesa do rei. Muitas e muitas pessoas vivem momentos que se sentem indignas, momentos, né, de estar escondida por culpa ou pela dor, mas Deus continua chamando para a sua mesa. É exatamente isso que nós devemos refletir hoje. Quando nós lemos sobre Jesus, o pão da vida, como nós refletimos com, né, esse assunto, é exatamente esse assunto que nós vemos, né? Ele é o pão da vida e ele deseja que nós venhamos se alimentar dele. Automaticamente, Deus deseja que a gente venha estar à sua mesa para com ele. A sua mesa para ter comunhão com ele, a sua mesa para ter, né, intimidade, a sua mesa para ser restaurado, a sua mesa para ser, né, de certa forma reconhecido, né, trazer comunhão, graça e misericórdia. Não é por merecimento nosso, nunca foi, nunca será por merecimento nosso, mas é a graça de Deus sobre as nossas vidas que nos permite isso. Não foi merecimento ali de Mefibosete, mas foi a graça de Deus que alcançou. Foi Deus que direcionou Davi aquele momento. E aquele jovem pôde viver, né, tempos de alegria e bonança. Pôde sair de Lodemar, terra de esquecimento. Pôde sair daquela situação, né, daquele lugar onde era desprezado, onde não tinha valor, aonde não davam o valor devido a ele, porque ele tinha o valor da mesma forma que hoje você pode estar aqui, pode estar pensando que não, eu estou em Lodebar. Pode estar dizendo, eu estou realmente vivendo esse momento de esquecimento, eu estou realmente vivendo esse momento, né, que estou esquecido, parece que até mesmo Deus não me ouve, parece até mesmo que Deus não me responde, parece até mesmo que o Senhor não quer que eu venha fluir, que eu venha avançar, que eu venha caminhar segundo a vontade dele, mas eu quero dizer, meu amigo e meu irmão, Deus deseja que você venha estar à mesa com ele, na presença dele. É a graça dele que te dirige, é a graça dele que te alcança neste lugar, no lugar de Lodebar, é a graça dele que te alcança no lugar de esquecimento, é a graça dele. Você não é digno realmente, mas ele, pela graça, pelo amor dele, pelas nossas vidas, ele deseja mudar a nossa história. Ele deseja transformar a nossa vida e nos fazer viver dia após dia, sentado à mesa com o Rei, comendo com o Rei. Somos filhos do Deus Altíssimo, somos filhos do Rei. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. E nós devemos buscar isso para nós.
Nós devemos pedir a Ele, Senhor, dar-me a oportunidade de viver, de sentar, de sentir a Tua presença, de participar da Tua mesa, dar-me a oportunidade de estar à mesa contigo, Pai. Que é exatamente isso que o Deus é sobre as nossas vidas. Como nós vemos aqui nessa situação. Assim como Davi acolheu Mefibosete por amor de Jonatas, Deus nos acolhe por amor de Jesus Cristo. Não é merecimento nosso, mas é a graça dele sobre as nossas vidas. É através da graça dele que, a partir do momento que nós cremos, né, Deus tem preparado um lugar em sua presença para as nossas vidas. Basta somente crermos, basta somente acreditarmos, basta somente confiarmos nele, porque o mais ele fará sobre as nossas vidas. Hoje aqui eu trago um momento de reflexão sobre a sua vida, uma pergunta, né? Está até anotado aqui. E é algo que realmente a gente tem que ouvir e a gente tem que refletir. Diz assim: tenho vivido como alguém que foi acolhido pela graça de Deus? Como você tem vivido? Será se você realmente tem vivido entendendo que o seu Deus te acolheu, que a graça dele te alcançou, que a misericórdia dele está sobre a tua vida? Ou tem vivido uma vida que não é exatamente a vontade de Deus sobre a sua vida? Que nós possamos refletir, que nós possamos se questionar e responder esta pergunta para as nossas vidas. Hoje agradeça a Deus. Hoje agradeça ao Senhor Jesus, porque nós não somos mais rejeitados, nós não somos mais esquecidos, mas nós somos convidados a estar à mesa com o Senhor. Que nós possamos refletir sobre isso, né, e entender que eu e você foi convidado para estar à mesa do Rei. Amém? Vamos orar neste momento e vamos estar encerrando, e agradecendo ao Senhor. E que essa palavra venha falar com você, que essa palavra venha direcionar a sua vida e que essa palavra seja uma resposta da sua oração, uma resposta da sua indagação. Receba como uma resposta de Deus sobre a sua vida, porque Deus tem algo muito grande sobre nós. Nós somos filho do Rei. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, entre em tua presença, te agradeço, te louvo, porque tu és bom, tu és digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação em todo o tempo, Pai. Senhor Jesus, aqui comigo está pessoas que estão ouvindo e que muitas das vezes, Senhor Jesus, está sofrendo, está padecendo, está, Senhor Jesus, em um momento de esquecimento, está, Senhor Jesus, em um momento de viver esquecido em Lodebar, Pai. Ah, Senhor, mas nós sabemos que um dia, assim como aconteceu com Mefibosete, né, a carruagem real entrou sobre aquela cidade, passou os portais daquela cidade e foi até a casa de Marquim, né, e alcançou a Mefibosete. Nesta noite, Senhor Jesus, eu quero te pedir, neste dia eu quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançar a cada vida neste momento e que cada vida possa reconhecer que o Senhor é Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, e que em momento algum nós seremos desprezados, e que em momento algum nós seremos deixados para trás, porque o Senhor cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Senhor, que nós possamos nos aceitar como filho teu e entender a preciosidade que é confiar em ti, descansar em ti e saber que o Senhor está cuidando das nossas vidas nos mínimos detalhes. Pai, desde já eu te agradeço, desde já eu te louvo por tudo, porque tu és bom, de toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez encerramos aqui, mais uma vez chegamos ao final do 11º dia, e mais uma vez agradeço a cada um, né, que tem ouvido, que tem assistido e que tem, né, de certa forma, recebido do Senhor, né, através desse devocional. Que Deus continue falando com a sua vida, que Deus continue agindo sobre a sua vida, que Deus continue fazendo, né, sobre você o que Ele, né, já começou, já está operando em nós. E que a obra dele, né, seja completa em nossas vidas. Que você possa compartilhar com mais alguém e que mais vidas possam ser alcançadas pelo Senhor através desse vídeo,
deixa seu comentário, deixa sua curtida, né, que possamos junto, né, levar e propagar a mensagem do Senhor em nome de Jesus. Isso é Pregando Sem Púlpito e ficamos aqui até amanhã, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amanhã nós iremos estudar um pouco sobre o pão da sabedoria e nós iremos estudar um pouco sobre o episódio, né, do profeta Elias. Isso, do profeta Elias, né, da forma sobrenatural que Deus sustentou ele, né, que Deus proveu o pão sobre ele, né? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Se encontramos amanhã. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.